Começou a gravação, vamos lá, pessoal. Então, estamos aqui com o ciclo 2, fazendo uma revisão do caderno 3, tá? Ciclo 2, revisão. Estamos fazendo revisão, fazendo alguns exercícios do caderno do TC do caderno 3. Já fizemos exercícios da frente 2, vamos fazer um pouquinho de exercícios agora do TC, da frente 1, estudo de gases, equação de Clapeyron, lei geral de gases perfeitos, tá bom? Então, isso aqui, eu escolhi o exercício número 6, eu estou pegando um pouquinho de exercício de cada módulo, tá? Escolhi exercício número 6, do módulo 17, página 33. Meio mol de um gás perfeito ocupa um volume de 0,1 metro cúbico quando a uma temperatura de 300 Kelvin. Qual é a pressão do gás a 300 Kelvin? Considere R 8,3 Joule dividido por mol vezes Kelvin. Gente, em primeiro lugar, vamos lembrar a equação de Clapeyron, que é muito importante. PV nRT. Um gás tem três características básicas, principais: pressão, volume e temperatura. A pressão, o volume e a temperatura se relacionam através desta equação conforme Clapeyron determinou. N é o número de mols do gás e R é uma constante chamada constante universal dos gases perfeitos. Este R aqui, depende apenas do sistema de unidades. Como nesse problema ele deu o volume em metro cúbico é unidade de volume no Sistema Internacional de Unidades. Então, o R no Sistema Internacional vale 8,3 Joule, mol e Kelvin. Aqui sempre é mol, o número de mols está aqui, e sempre, detalhe importante, sempre a temperatura deve ser dada em Kelvin. Deu em graus Celsius, você soma 273 e passa para Kelvin. Aqui, ele já deu em Kelvin, tá? A pressão no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por metro quadrado ou Pascal, PA, que é a mesma coisa. Então, aqui não tem segredo, eu apliquei a equação de Clapeyron. P, não tenho, o volume está aqui, 0,1, troquei o V por 0,1, N é o número de mols do gás, foi dado aqui, meio mol, o N0,5, o R é 8,3, tá? Na verdade, o valor correto do R, gente, é 8,31. Eu, na empolgação aqui, digitei 8,31. Vocês podem colocar aí 8,3, tá? E vezes T, que é a temperatura, 300. Meio vezes 8,3 vezes 300, dá aproximadamente 1.246,5, que dividido por 0,1, 12.465 Pascal, alternativa D de dado, tá? Todas essas unidades aqui, PA Pascal, poderiam também estar escrito Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Então, esse é um exercício onde está tudo no sistema internacional. A pressão está em Pascal ou Newton por metro quadrado, o volume está em metro cúbico, o R está em Joule, que é sistema internacional. Beleza? Então, o número 6, prontinho, muito fácil, recordamos a equação de Clapeyron. Beleza? Aí eu quis fazer o número 7, porque esse 7 aqui tem que, acho que achar o volume do quarto. Um quarto de dimensões 3 por 4 por 3. Então, o quarto pode ter altura 3, largura 4, profundidade 3, né? Está preenchido com ar a uma pressão de 1 atmosfera. 1 atmosfera é a unidade de pressão não no sistema internacional. No sistema internacional de unidades é Pascal
ou newton por metro quadrado, tá? Uma atmosfera, pessoal, corresponde aproximadamente, só que aproximadamente 1/10 Pascal. A temperatura deste quarto, 16 graus Celsius. Considere a massa molar equivalente do ar, 28,9 gramas por mol. Ele quer saber qual é a massa de ar que tem neste quarto, aproximadamente. Ele deu respostas em quilograma e em gramas. E ele deu aqui a constante universal dos gases perfeitos, R, 8,31 Joule mol vezes Kelvin, ok? Em primeiro lugar, eu vou achar o volume do quarto. O quarto está preenchido de ar. Ele está considerando aqui o ar um gás perfeito, um gás ideal. Então, eu posso usar normalmente a equação de Clapeyron para gases perfeitos, tá? Volume do quarto, gente. O volume é multiplicar as três dimensões, base vezes altura vezes largura ou profundidade. 3 vezes 4 vezes 3, 36 metros cúbicos é o volume deste quarto. Então, tem um volume de 36 metros cúbicos de ar dentro deste quarto. Temperatura do quarto está aqui no texto, ó, 16 graus Celsius. Tenho obrigatoriamente que passar para Kelvin. Basta somar 273. 16 mais 273, 289 Kelvin. Aí eu vou para a equação de Clapeyron, PV-nRT. P, pressão, 1/10 Pascal. Gente, esse 10/5 eu desmembrei. Eu copiei o número 1 acompanhado de 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, são 100.000 newton por metro quadrado ou 100.000 Pascal a pressão, ok? O volume do quarto, 36, tá aqui. N, o número de moléculas que tem de ar dentro do quarto, não sei. N, deixa aqui. R, a constante, foi dado aqui, ó, 8,31. E T, a temperatura do quarto, calculamos aqui em Kelvin, 289. 100.000 vezes 3,6 deu 360.000. Tá aqui, ó. Ou melhor, 3 milhões. Nossa, então, tem tanto zero aqui, ó, que eu não estou enxergando. Peraí. 3 milhões, deixa eu chegar mais perto. 3.600.000, tá? 8,31 vezes 289 deu 2.401,59. Isso aqui está multiplicando N, passo dividindo. Fiz isso dividido por isso, deu 1.499 mol. N é o número de mols. A unidade é mol mesmo. 1.499 eu aproximei para 1.500, tá? Só que ele não quer o número de mols. Olha o que ele quer, ó. A massa de ar que tem no quarto. O problema nos forneceu a massa molar. Vamos lembrar da química? Vocês aprenderam isso em química. O que é massa molar? Gente, o próprio nome diz, ó, tá ao pé da letra aqui, ó. Massa molar é a massa de 1 mol, tá? O que é 1 mol? 1 mol é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas de qualquer gás, tá? Então, se eu tiver 1 mol de ar dentro do quarto, eu tenho o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas de ar, tá? Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 1.500, ó. 1.500 mols dentro desse quarto. 1 mol de ar tem massa de 28,9. Eu tenho 1.500. Dá para fazer uma regra de 3, ou vocês podem usar a formulinha da matemática. Da matemática não, desculpem, da química. N, o número de mols, é a massa dividido pela massa molar. Multiplicando em cruz, a massa é
o número de mols vezes a massa molar. Então, 1.500 vezes 28,9 dá 43.350 gramas, ok? Passo para quilograma. Por que deu grama? Porque aqui ele colocou em grama, tá vendo? Ó, ele colocou em grama aqui. Então, a resposta saiu em gramas. Dividir por 1.000, 43,35 quilogramas. Alternativa A é aproximadamente, certo? Aqui vocês poderiam ter feito uma regrinha de 3, ó. 1 mol de ar, 1, tem 28,9 gramas. No quarto tem 1.500 mols. Então, 1.500 vezes 28,9, já dá direto. Não precisava nem ter usado a formulinha. 1.500 vezes 28,9 dá esse valor aqui, ó, 43.350. O mol daqui corta com o mol daqui, sobra grama. Dividir por 1.000, passei para quilograma, ok? Então, o número 7 também está pronto. Alternativa A, ok? Deu tempo de copiar, pessoal? Posso passar para frente? Bom, se alguém quiser que volte algum slide, depois avisa, tá? Mas, como sempre, eu coloco todos os slides para vocês na sala virtual. Eu coloco tanto o vídeo da aula, como os slides também, tá? Número 8. Esse é teórico, muito importante, ó. É da VUNESP. Um recipiente fechado por um êmbolo móvel. Êmbolo, gente, é uma tampa. Tem uma tampa de panela. O que é êmbolo móvel? Dependendo da pressão do gás aqui dentro ó, da panela, esse êmbolo ele pode subir ou descer, aumentar ou diminuir o volume do gás, tá? Isso é êmbolo móvel. Ele contém gás ideal em seu interior. Ao mover o êmbolo de forma a aumentar o volume do gás, mantendo sua temperatura constante, pode-se dizer que, para o sistema gasoso contido no interior do recipiente, a energia interna e a pressão exercida irão aumentar, diminuir ou ficar constante. Ó, detalhe importante, gente. Ele disse aqui no texto que está mantendo temperatura constante. Temperatura está ligado com a energia das moléculas. Qual é a definição de temperatura, gente? É o grau de agitação das moléculas. As moléculas se agitam, pá, 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 pá. As moléculas estão se agitando. Quanto mais elas se agitam, maior velocidade, maior energia, maior temperatura, certo? Então, se a temperatura permanece constante, a energia das moléculas permanece constante. Não há variação de energia. Então, a energia, que é a primeira coisa que ele pede, permanece constante, tá? Então, a letra A diz que a energia diminui, já está errado. Aumenta, errado. E a letra E diminui, errado. Então, sobrou a letra C e a letra D, ó. A energia fica constante. Muito bem. Agora nós vamos ver a pressão do gás. Peguei para mostrar para vocês a equação de Clapeyron, PV-nRT. Eu peguei o volume que está do lado esquerdo multiplicando e passei, ó, dividindo. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que ele fez aqui, ó? Ao mover o êmbolo de forma a aumentar o volume, se ele aumenta o volume, ele diminui a pressão, certo? A pressão vai ficar menor. Então, a pressão diminui, alternativa C. Então, a energia do gás fica constante e a pressão diminui. Beleza, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Número 9. Uma amostra de gás se comporta como um gás ideal. Ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos quando sua temperatura é 18 graus Celsius.
Nesta situação, considerando-se que a pressão permanece constante, qual o volume da amostra na temperatura 0 grau? Aqui nós já vamos usar, gente, a lei geral dos gases perfeitos, equação do pivete. Olha o pivete aqui, pivete, pivete, P1V1 T1, P2V2 T2. O estado inicial do gás se relaciona com o estado final do gás através desta equação chamada Lei Geral dos Gases Perfeitos. Então, você tem o gás no estado inicial P1, ele pode passar por um estado final P2, pode aumentar ou diminuir o volume, pode aumentar ou diminuir a pressão, pode aumentar ou diminuir a temperatura, tá? Estado inicial e estado final. O que nós temos aqui, Volume inicial do gás, olha aqui no texto, 500 centímetros cúbicos, coloquei para vocês, V1 500. Temperatura inicial do gás, está aqui, 18 graus Celsius. Tenho que somar 273 para passar para Kelvin. 18 mais 273, 291 Kelvin, tá? Essa amostra aqui, teve a pressão mantida constante. Lembra, a transformação com pressão constante é uma transformação isobárica. Esse gás sofreu uma transformação isobárica. Mexeram no volume do gás, mexeram na temperatura, mas permaneceu com a pressão constante, tá? Qual o volume quando a temperatura for 0 grau? Então, eu quero o volume V2 para uma temperatura T2, 0 grau. 0 mais 273, 273. E a pressão, P e P é a mesma, tá? Como a pressão é a mesma, o P1 e o P2 são iguais, olha que eu cortei. Então, sobrou V1, que é 500, dividido por T1, 291. Tá tudo aqui, Do lado de cá, V2, dividido por T2, 273. Gente, 273 deu uma chegadinha para a esquerda, mas é V2 sobre 273, tá? Multipliquei em cruz, 291 V2, 500 vezes 273, tá aqui, 136.500, que dividido por 291 dá 469 centímetros cúbicos, alternativa C. Então, o volume final do gás, depois que ele baixou a temperatura de 18 graus para 0 grau, o volume do gás de 500 diminuiu para 469 centímetros cúbicos, ok? Posso virar a página? Deu tempo de copiar? Acho que sim, né? Já recordamos Clapeyron, PVNRT, já recordamos Lei Geral dos Gases Perfeitos, tá? Beleza? Vamos para mais um exercício. Esse exercício já está no módulo 18. É o exercício número 4 do seu TC, página 34. Às vezes o aluno lê isso aqui e fala, nossa, que difícil, quanta coisa. Só que é um exercício, gente, que fica com um monte de blá, 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 tititi, tititi, tititi no enunciado, mas a resolução dele é ridícula de fácil. É só aplicar a lei geral, A pressão correta dos pneus é importante para a segurança e garantia de melhor desempenho e durabilidade dos pneus. Os pneus devem ser calibrados somente quando estiverem frios, ou seja, quando estão na temperatura ambiente. Uma pressão abaixo ou muito acima da recomendada reduz a durabilidade do pneu, aumenta o consumo de combustível e favorece o risco de explosão e acidentes na pista. Nossa, que trágico, né, gente? Considere a situação de certo motorista que, após trafegar algumas horas durante uma viagem numa estrada, resolveu parar num posto de combustível para completar o tanque. Antes de seguir viagem,
ele calibrou os pneus do seu carro que se encontravam na temperatura de 57 graus Celsius. Olha aqui, ó, já puxei a setinha. 57 graus Celsius, já somei 273, 330 Kelvin, tá? E na pressão de 3,3 libras por polegada ao quadrado. Isso significa a mesma coisa que 33 PSI, ou PSI. Parece psil, né? Mas é PSI. Suponha que a variação do volume de cada pneu seja desprezível. Olha aqui, ó. Volume, variação de volume desprezível. Ele está querendo dizer que o volume inicial do pneu e o volume final do pneu é o mesmo. Então, na lei geral, eu já vou cortar os volumes aqui, tá vendo? Então, suponho que a variação do volume de cada pneu seja desprezível. Podemos afirmar que a pressão do ar, considerado como gás ideal em cada pneu no dia seguinte, a 27 graus, será 27 mais 273, 300 Kelvin. Lei geral dos gases perfeitos. Equação do pivete. P1V1T1, P2V2T2. Cortamos os volumes. O que sobra? P1 sobre T1, P2 sobre T2. Pressão inicial, tá aqui, ó. 33 psi, tá aqui, ó. Certo? Temperatura inicial, calculamos já aqui, ó. 330 Kelvin. Pressão final, não sei, chamei de P2. Temperatura final tá aqui, ó. 300 Kelvin, tá? Antes de multiplicar em cruz, eu dei uma simplificada aqui, ó. 33 em cima, 330 embaixo, dividi em cima e embaixo por 33. 33 por 33 dá 1, 330 por 33 dá 10, tá? P2 sobre 300. Agora sim, multiplico em cruz, ó. 10 P2 igual 1 vezes 300, 300. 300 dividido por 10 vai dar 30 psi, tá? Então, a pressão do pneu no outro dia, 27 graus, alternativa C. Nossa, gente, que cidade louca, né? 57 graus, morreu todo mundo. Mas deve ser não, é a temperatura do pneu, na verdade, né? Brincadeirinha, tá? Então, alternativa C, ok? Mais um, gente. Será que tem mais um aqui? Mais um, mais um, mais um. Vamos ver se tem? Posso virar a página? Acho que deu tempo, né, de copiar. Mais um. Tá. Então, olha só. Número 7. Esse número 7 está na página 35 do TC de vocês. É um exercício que caiu na VUNESP. Tem aluno que acha um pouquinho difícil esse exercício, ó. No setor de enfermagem de um hospital, uma enfermeira preparando medicamento a ser administrado a um paciente, introduz a agulha de uma seringa num frasco de volume 50 mililitros, que contém inicialmente 30 mililitros do medicamento. Gente, já vamos parar e pensar, ó. Eu tenho uma seringa com 50 ml. Olha aqui, ó, ela tem um frasco que contém 50 ml. Só que a enfermeira coloca apenas 30 ml do medicamento. 50 menos 30, sobram 20 ml de quê? De ar, ok? Nesse exercício ele vai considerar o ar como um gás ideal. Então, eu já marquei até aqui para vocês, ó, o volume inicial de ar na seringa, 50 menos 30, 20 ml. Beleza? Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Coleta 5 ml do medicamento em seguida, retira a agulha sem que tenha entrado ou saído ar de dentro do frasco.
Considere que o ar dentro do frasco se comporte como um gás ideal, olha lá, e a temperatura tenha permanecido constante, então a temperatura inicial T1 e a temperatura final T2 são iguais. Na equação do pivete eu vou poder cortar as temperaturas, tá? Pode-se afirmar que a pressão dentro do frasco, devido à retirada do medicamento, aumentou ou diminuiu 20, 25, 80%, é isso que nós vamos calcular. Muito bem, o volume V1 eu já sei. Olha aqui, ó, pega daqui, ó. A enfermeira coleta 5 ml do medicamento. Gente, não tinha 30 ml de medicamento, ó. Raciocina comigo. A princípio tinha 30 ml de medicamento. Ela tirou 5 ml. Quanto que sobrou de medicamento dentro da seringa? 30 menos 5, sobrou 25 ml de medicamento. Como o tubo todo, o frasco tem 50 ml, 50 menos 25 de remédio, sobrou dentro 25 ml de ar, ok? Então, esse é o volume V2. Lei geral dos gases perfeitos. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Como já falamos, cortamos as temperaturas porque, ó, temperatura permanece constante. Cortei. O que sobrou? P1, V1, P2, V2. Pressão P1 no interior da seringa, não sei. Volume V1 no interior da seringa, 20. Tá aqui. Pressão P2 no interior da seringa, não sei. Volume V2 no interior da seringa, 25, tá? P2, eu peguei esse 25 que está multiplicando e passei dividindo. Ó, gente, faltou o tracinho aqui de travessão, tá? Ficou, ó, P1, V1 dividido por 25, tá? P1, V1 dividido por 25. Peguei o 25 que estava multiplicando, passei dividindo. 20 dividido por 25 dá 0,8. Então, a pressão final no interior da seringa é 0,8 de P1. Matemática, o que é 0,8? É o porcentagem, é 80%. Então, a P2, a pressão P2 no interior da seringa é 80% do valor da pressão inicial P1. Então, quer dizer que ela diminuiu 20% do valor original, alternativa A. Ok, pessoal? Difícil esse, né? Um pouquinho?